Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo, vamos falar sobre os conceitos básicos da termologia. Então, olha só, a termologia ela é o ramo da física em que nós estudamos o calor, a temperatura e os fenômenos térmicos, no modo geral. A primeira coisa que você tem que saber é definir o que é a temperatura. A temperatura, olha só essa figura, ela está agitada. A agitação dessa molécula, a medida dessa agitação é o que nós chamamos de temperatura. Ou seja, de um modo bem simples, temperatura é uma medida da agitação molecular. Quanto mais agitada, maior a temperatura. Quanto menos agitada, menor é a temperatura. Se você pegou o que é isso, agora nós podemos definir o que é calor. De uma maneira bem simples. Você sabia que entre as brasas não tem calor? Por quê? Porque o calor é uma energia que flui, que passa de um corpo de maior para outro de menor temperatura. Para ter calor, tem que ter diferença de temperatura. Ou seja, calor é uma energia que passa do corpo de maior para outro de menor temperatura. Temperaturas iguais não têm calor, independente do valor da temperatura. Então, se você pegou isso, agora nós podemos falar da lei zero da termodinâmica, que é uma lei bem simples. Tem pouca aplicação, mas ela é bem simples. Imagine você o seguinte, você tem lá três corpos, A, B e C. Corpo A, corpo B e corpo C. Se a temperatura do A for igual à temperatura do B, e se a temperatura do A também for igual à temperatura do C, obrigatoriamente B e C estarão na mesma temperatura. É basicamente assim. João está com a mesma temperatura de Maria. João está ao mesmo tempo também com a mesma temperatura de Pedro. Então, Pedro e Maria também estão com a temperatura igual. Então, não dá para esquecer isso. É uma lei que tem pouca aplicação, mas é importante que você saiba. Agora, a sensação térmica. Falando um pouquinho da sensação térmica. A sensação térmica, você pode pensar que é a sensação que nós sentimos com relação à temperatura. E essa sensação, ela é, na maioria das vezes, mentirosa. Se eu encostar minha mão num bloco de gelo e minha mão próximo de um fogo e tiver um balde de água na minha frente, se eu colocar as minhas duas mãos, a mão que estava no gelo vai sentir essa água morna. A mão que estava no fogo vai sentir esse balde de água gelado. Então, repare que a sensação térmica é algo que não é fiel. Então, dá para ter um parâmetro? Dá, mas não é fiel, não é 100%. É claro que a temperatura ela é muito importante e pensando na fidelidade da medida, nós temos as escalas termométricas, que são métodos de você ter uma escala para você medir o valor da temperatura. É claro que as escalas termométricas, elas estão em qualquer termômetro. São elas que dão vida ao termômetro. Através do termômetro, você consegue medir a temperatura do corpo usando o conceito das escalas termométricas. O termômetro você pode ter digital, analógico e diferentes tipos, inclusive o termômetro que utiliza a dilatação do mercúrio. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre os conceitos da termologia. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.